Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast De Frente Comigo. Que honra e satisfação mais uma vez ter vocês aqui conosco, viu? Meu muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que esse episódio é uma exclusividade da LF Studio, viu? Videocast e podcast. Comecei puxando o saco do pessoal do podcast, mas eu quero puxar o saco de você que é nosso inscrito, tá sempre participando conosco. Obrigado, viu? Muita gente que já é inscrito há muito tempo aqui no nosso canal, tem permanecido, inclusive tem compartilhado os nossos conteúdos. Tô muito feliz por esses compartilhamentos e é isso que move e nos motiva para toda semana estarmos aqui levando assuntos importantes para você. E por falar nisso, o nosso convidado de hoje, ele é autor de um livro. Um livro que leva um nome bem simples, mas que nos traz uma reflexão muito importante. A pergunta que eu te faço, inclusive, quem é você? Mas eu não estou perguntando profissão, o que você faz, enfim, não é isso não. Eu quero saber quem é você quando não tem ninguém olhando, quando está sozinho. Essa é a ideia, esse é o tema do livro e é o nosso assunto de hoje. Por isso, fique por aí, porque a partir de agora é De Frente Comigo. É isso aí, meu povo. Nesse episódio de hoje você vai descobrir quem é você. Eu já estou, inclusive, com um exemplar do livro aqui, escrito pelo autor Adevailde Jesus Veloso, a quem eu cumprimento agora nesse podcast, meu irmão. Obrigado por ter vindo, viu? Prazer. Eu que agradeço essa oportunidade de estar, com vocês aqui, que é um canal onde tem trazido muita coisa boa, muito conhecimento para a população. É uma prestação de serviço que vocês estão fazendo aqui com esse podcast. Várias pessoas, eu conheço muitas pessoas que acompanham e estão muito felizes e querem prestar atenção cada dia mais, porque todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma informação. E a novidade de hoje eu tô muito empolgado, viu, Veloso? Por isso que eu tô muito feliz, porque você veio aqui ao podcast e me presenteou com essa obra, que eu tive acesso ainda de relance, alguns conteúdos de internet, porque o assunto é extenso. E aí, antes de tudo, antes de perguntar quem é você, a sua história, me conta um pouco, por que a ideia de dizer para as pessoas de fato quem elas são? É uma dificuldade das pessoas hoje em dia? As pessoas, você acha que elas estão vivendo sem saber quem é? Isso. O principal é que a gente vive cercado de pessoas que têm assim, uma ansiedade e no fundo, as pessoas elas buscam a felicidade. Todos nós buscamos, todos nós queremos ser felizes de alguma forma. E para ser feliz, a sociedade, ela já traz alguns conceitos e até preconceitos, Olha, para você ser feliz hoje, você tem que ser magro, musculoso, você tem que ser isso, você tem que ter tal profissão, você tem que aquilo. A sociedade traz alguns conceitos de felicidade e que gera muita ansiedade e às vezes até depressão. Então eu digo que as pessoas estão em um labirinto. E a ideia de escrever sobre isso foi justamente tentar pegar as pessoas pelas mãos e levar essas pessoas, percorrer esse labirinto com essas pessoas até a felicidade de cada um, que é individual, É individual. A felicidade de um, às vezes, não tem nada a ver com a felicidade do outro. Então, a ideia central do nosso livro é que as pessoas possam fazer essa viagem introspectiva para dentro de si mesmo, e vir, como eu digo, como se fosse o Indiana Jones em busca de um tesouro ali, descobrindo a si próprio, e a partir do momento desse autoconhecimento, a pessoa ter a condição, a capacidade de traçar metas compatíveis, metas condizentes, coerentes com o que realmente faz sentido para ela, o que emociona ela de verdade e que vai conduzi-la realmente à felicidade. Que show de bola. Inclusive, eu não sei se dá pra equipe mostrar aqui a capa do livro. É possível? Aqui dá pra ver de longe, não dá? Olha aí. Olha que capa interessante. Literalmente, ô Veloso, ela conceitua o que você falou. Essa descoberta interior, essa busca e principalmente essa diversidade. Nós estamos mostrando aí pessoas distintas,
de várias atividades, várias atuações e que às vezes buscam certas felicidades que nem são delas. Exato. Eu conheço jogadores, eu conheço pessoas que alcançaram sucesso profissional, mas no fundo nem queria ser aquele profissional. Isso acontece demais, né? E esse livro trata um pouco disso, Veloso? Com certeza. E como é um pouco complexo, então, como a gente fala, né, que é preciso se conhecer, aí então a gente fala conhecer o caráter, né, que é a personalidade, conhecer a sua origem, e aí a gente aprofunda um pouco na questão dos chamados códigos genéticos, né, que a pessoa também ela já nasce com muitas informações genéticas da família, né, e o meio também vai formando, vai auxiliando na formação dessa personalidade. Aí a gente aprofunda nesse tema para a pessoa se entender, né? Por que eu sou assim? Ah, porque eu... E isso aí tem a ver até com a região que ela mora, né? Dependendo da região que você mora, você vai comer certas coisas que as pessoas nem gostam, às vezes. Tem gente que adora piqui, tem gente que não pode nem sentir o cheiro. Verdade. Mora lá, tem um pé de piqui em casa e não gosta. Não é? Então, você vai adorar uma coisa que às vezes a pessoa não gosta. Você vai trabalhar numa função, né? Você pega aqui o pessoal da região, né, de Nova Lima, Itabirito, aqui para fora, são várias mineradoras. Então, a maioria das pessoas vive dentro de uma mineração. Tem hábitos de quem trabalha em mineração, come o que o pessoal come, vive daquele jeito, se inspiram em tudo com base na região que moram. Assim como o esquimó tem toda a sua vida lá pautada nos costumes gelados. Então, a gente vai fundo nesse tema de buscar entender o que nos formou, por que somos assim. E a partir desse entendimento, aí vem um desafio seguinte. Bom, já que eu sou assim, me formei assim, é possível mudar? O que é bom mudar? O que é bom aproveitar que eu tenho? E a partir disso, fazer como se fosse uma reciclagem, né? Aproveitando tudo de bom, descartando o que é ruim e reformando nessa direção de entender realmente quem somos verdadeiramente. Para quê? Para que possamos traçar metas coerentes com a nossa capacidade intelectual, com o nosso corpo, né? Eu não vou traçar uma meta de fazer uma coisa que um atleta faz facilmente. Por quê? Porque eu não tenho corpo de atleta, não adianta eu querer fazer isso, né? Então, a partir desse entendimento, facilita a conquista da minha felicidade. Esse tema, inclusive, Oliveira, desculpa te cortar, que eu andei folheando o seu livro, ele trata praticamente no capítulo 1, que é a importância do autoconhecimento, né? E a pessoa entendendo de fato quem ela é, ela começa a perceber que o que está ao redor dela tem moldado ela para um outro sentido, né? Bom, nós temos exemplo de pessoas que têm sucesso profissional e não é satisfeita com aquilo. Pessoas que lidam aí, talvez, cantando na vida. Um cantor que, na verdade, queria ser jogador de futebol, que no sonho dele... E é mais ou menos isso, o meio cerca, o que o pai deseja, a mãe talvez fez, e a gente cria uma referência e embarca nessa? Muito, muito interessante essa fala sua aí, e que no livro eu abordo como crenças limitantes. As crenças limitantes, elas vêm através da própria sociedade, né, que estabelece parâmetros, olha... você tem que ser isso, tem que fazer desse jeito e tal, aquilo ali você já tem que lutar contra aqueles conceitos pré-determinados. E tem algumas crenças que vêm inclusive da religião, né, que acabam limitando a pessoa, colocando ali, olha, você não pode desejar isso, por exemplo, que é luxúria, né, você tá muito fora dos padrões aqui e tal, então você tem que romper com essas crenças limitantes, você tem que inovar e você tem que acreditar que tudo isso vai fazer você chegar naquele ponto que é a sua felicidade, né? Por que a sua felicidade? Porque as pessoas, por não se conhecerem, né, a gente falava agora há pouco do patinho feio, né? Isso. Que estava lá no meio dos patos, se achando
feio, se achando desigual, tipo assim, a conversa não era interessante. E aí ele descobre que não era pato, ele era um cisne. E quando ele chega no meio do cisne, ele ficou todo feliz, se encontrou, viu que tinha coisas idênticas, né? Características e gostos similares, etc. Então, a gente aborda essa questão no sentido de que é necessário que a pessoa se conheça a fundo para que ela dê conta de traçar as suas metas com a maior coerência, né? Que as metas elas sejam convergentes e compatíveis com a sua pessoa. E é praticamente quase que descobrir um propósito e aí as coisas fluem. Exatamente. Aí a fluidez é outra, né? A gente fala sobre essa questão do propósito, que tem gente que consegue viver sem o propósito. Sério? Né? A gente fala que é como E é de propósito? É como se fosse um barco à deriva, né? A pessoa, ela não tem um projeto, e a gente aborda o seguinte, que quem não tem um projeto, certamente está trabalhando no projeto de alguém. Fato. Né? Então, se não tem o projeto dela, pode saber que ela está trabalhando no projeto do outro. E tá tudo bem, porque no final das contas, o que vai contar é se ela tá feliz com isso. Se faz parte do projeto dela também, talvez. Pois é, uma coisa interessante que eu falo aí, e que para mim chegou um momento que foi um pouco difícil abordar, é o seguinte, porque eu trato e acredito que para mim felicidade é contentamento. A pessoa pode estar morando debaixo da ponte, mas se ela não estiver querendo nada diferente disso, inclusive tem um caso de um senhor que mora debaixo da ponte, uma ponte que vai do Rio São Francisco, está entre Martim Campos e Abaeté, virou até um folclore, as pessoas passam lá direto e levam cerveja para ele, faz churrasco. Olha só. Ele virou tá famoso, já teve várias entrevistas lá. Ele tá ainda mais feliz, que ele já era feliz morando. Não, você vê as gargalhadas que o homem dá lá, você fala, gente, esse cara não tem problema nenhum na vida. Morando debaixo da ponte. Então, mas o problema é o seguinte, felicidade é contentamento para mim. Mas esse contentamento, ao mesmo tempo, ele não pode ser uma barreira, um limite, para que você alcance metas, né? Que você tem já como desejo, olha, eu quero conquistar isso, mas eu estou feliz com o que eu tenho. Então, ao mesmo tempo que você tem que estar contente com a sua situação, as suas metas têm que ser muito claras para você e para o seu universo, né? O seu entorno. Você precisa falar para o seu entorno o que você quer. E é mágico esse negócio. É mágico. Se você falar hoje aqui, olha, eu quero comprar uma bicicleta antiga, comentar com os meninos aqui, amanhã alguém tá falando, ó, ouvi falar que você quer uma bicicleta antiga, tem uma em tal lugar. Já aconteceu comigo várias vezes. Verdade? Várias vezes. Mas você queria comprar uma bicicleta antiga, não? Eu adoro bicicleta antiga. Olha só que eu queria comprar para colocar de enfeite, né? Na fazenda. E eu também já quis comprar uma vez um Maverick para reformar, esses carros velhos. Aí você comenta com alguém, daí a pouco tem uns 3 falando. Mas quem sabe a nossa audiência vai te ligar aí, ó. Então se você tem uma bicicleta antiga e tá pensando o que fazer com ela, o Veloso compra na sua mão. Veloso, segura um pouco, quer aproveitar essa pausa aqui? Que eu tenho que dar um recado rápido ali, mas eu quero voltar conhecendo um pouco mais sobre você, que já tô direto no seu conteúdo, okay. Mas as pessoas querem saber quem é o Veloso de verdade. Não quando tá sozinho, nem não, é o Veloso da vida dele. Sim, sim. Meu povo, aí tá gostando desse podcast? Eu tenho certeza, você tem uma bicicleta velha aí, meu filho, manda pra cá que o Veloso compra na sua mão. Mas deixa eu aproveitar aqui, ó, inclusive agradecer a você que é inscrito aqui no nosso canal e você também que me segue no Instagram, é Podcast de Frente Comigo, tá? Vá no Instagram também, por lá nós temos os conteúdos, a equipe da LF também faz alguns vídeos aqui, inclusive alguns vídeos hoje aí pra gente postar nos bastidores, e eu posto lá também, você acompanha tudo por lá, tá bom, meu povo? Ó, deixa eu agradecer em especial aqui a Procê Saúde. Deixa eu te falar uma coisa, como é que você tá cuidando da saúde da sua família? Você tem prestado atenção nisso? Ah, Pablo, mas eu de vez em quando eu levo para fazer um exame, às vezes eu vou no posto de saúde marcar, mas demora. Deixa eu te falar, meu filho. Consultas e exames com preço justo. Tem nome em Belo Horizonte. É a Procê Saúde, que fica ali em Venda Nova, ó, no miolinho de Venda Nova, Rua Santa Cruz, número 51, perto da Padre Pedro Pinto, de frente àquela pracinha ali dos taxistas, do lado da Regional.
É super acessível. Ô Pablo, mas eu quero de ônibus. Ô filhão, tem ônibus na porta. Ah, mas eu prefiro de carro. Estacionamento do lado, então não tem desculpa. Consultas e exames com preço justo, diversas especialidades para você, inclusive a Brenda, minha esposa, trata lá. Ela teve atendimento essa semana, ginecologista, levou o Miguelzinho no pediatra. Eu sou cliente da Process Saúde e convido você a conhecer também essa clínica que é Pai Pum. Por que Pai Pum? É marcou, consultou, preço justo e agilidade. Quem não gosta? E o melhor, lá tem laboratório, tá? Um convênio com o Hermes Pardini, que é show de bola, sem contar o cafezinho. Alô, Thaís da Process Saúde, parabéns, essa máquina de café foi incrível. Meu povo, saúde tem nome, Clínica Process Saúde é a minha indicação, Rua Santa Cruz 51, em Venda Nova. Passa lá, viu? Deixa eu agradecer também minha querida Patrícia Bertz. Ô Patrícia, obrigado, viu? Tô muito feliz que eu tô fazendo uns procedimentos estéticos com você aí, por isso eu quero indicar meu povo que me assiste a Odonto Araújo. Quer cuidar da sua saúde bucal? Ótimo, você tem que cuidar mesmo, inclusive fazer análises preventivas. Muita gente deixa pra ir no dentista quando o dente dói, quando a boca tá doendo. Ô meu filho, você tem limpeza pra fazer, ortodontia, tudo que você precisar, a Odonto Araújo te oferece, tá? Na estética também bucal e na estética facial. A Odonto Araújo é a família da Patrícia Bertz cuidando da sua. Rua Tamoios, número 1200, 12º andar, no centro da capital, tá bom? E pra fechar, deixa eu agradecer mais uma vez aqui de carinho e coração, meu amigo Anderson Alves e Gabi Listmaia. Eles são da Brasil Sustentabilidade. Veloso, você tem que conhecer essa empresa. A Brasil Sustentabilidade faz negócios salvando o meio ambiente. Mas como assim? Por exemplo, você tem placa de computador, televisão, essas placas de eletro na sua casa, na sua empresa, tá armazenado, você tem um ferro velho, compra essas placas na mão desses moços que saem catando reciclagem? Pois é, a Brasil Sustentabilidade compra na sua mão. Além das placas também, existem outros materiais recicláveis que a Brasil faz essa compra, cuida do meio ambiente e esse ganho é bom para todo mundo. Por isso eu te convido a conhecer a Brasil Sustentabilidade, uma empresa incrível, tá na gestão aí aqui em Betim, do meu querido Anderson Alves, com apoio da Gabi Listmaia. Por isso é nosso patrocinador do podcast. Conheça a Brasil Sustentabilidade, que eu tenho certeza que você vai ter um conceito incrível dessa empresa maravilhosa, tá bom? Agora joga pra cá. Meu amigo Veloso, vamos conhecer um pouco mais do seu livro, mas quero saber de você. Quem é o Veloso? De onde esse menino veio? Nasceu aonde? Me conta essa história, que eu sei que você é empresário, advogado e tem outras atividades também. Me conta. Então, sempre que fala de onde eu nasci, vira comédia, né? Vira piada, porque eu nasci num pequeno município, que na época nem era município, que se chamava Cacete Armado. Que é isso, rapaz? A cidade chamava isso? É. Caramba. Eu sou de Cacete Armado. E aí mudou o nome lá, né, hoje, mas tá na internet. É mesmo? Então, assim, é até engraçado. E aí, o que aconteceu? Eu vim para Belo Horizonte muito novo e, como eu te disse, eu sou advogado de profissão, né, e sou empresário também, né, sou empresário do comércio mesmo, adoro o comércio, eu sou empreendedor e, como nós falamos, nas horas vagas a gente também escreve, né? Livros. Mas eu tive assim um cuidado com quem vai ler, de não escrever um livro assim aleatoriamente, né? Então eu quis aprofundar, quis pesquisar, quis fundamentar sobre tudo, né? Porque tem pessoas que dedicaram suas vidas a esse conhecimento da mente humana, né? O próprio Freud, o Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Vários outros que eu cito no livro, eles doaram suas horas de vida, né? Literalmente, para adquirir esse conhecimento. E muitas vezes as pessoas ficam assim, mas eu não preciso ter esse conhecimento, por que eu vou buscar esse conhecimento? Gente, todo momento a gente fica tentando entender a mente das pessoas, a mente do ser humano. A pessoa faz uma coisa e você fala assim, gente, mas por que a pessoa fez, entender, né? Por que a pessoa fez isso? Então, é muito importante a gente entender essa questão da mente, da formação da personalidade, dos códigos genéticos, até porque onde não há conhecimento, cria-se o mito, né? O que é um mito? O mito é uma explicação do senso comum para coisas que não se explicam cientificamente. Por exemplo, quando os índios lá não tinham o
conhecimento sobre o trovão. Deu um trovão lá, deu um raio. Aí os índios chegavam ali pro cacique: chefe, que barulho é esse? Que luz é aquela? Ah, é o deus Tupã, que pegou o martelo dele, bateu na pedra, saiu até faísca. E aquela ideia verdade ali, ficou. Aquela verdade ficava. É um mito que era uma explicação do senso comum para coisas que eles não tinham explicação científica. Então, o perigo da falta do conhecimento é que você compra mitos. Quando você não tem conhecimento, você acaba adquirindo um senso comum que hoje está assim, menos, né? Porque as pessoas com acesso à internet conseguem pesquisar, mas muita gente tem preguiça de pesquisar. E assim com o conhecimento da mente humana. Eu achei muito interessante a gente pesquisar, porque a gente precisa. Para quê? Para nos conhecer e nos entender. Porque às vezes você está remando para o sul achando que vai chegar no norte. E não vai. Não vai, porque você está falando coisas que vai levar você para um lugar, você está se comportando de uma forma que vai te levar para um lugar, e a sua forma de ver a vida, a sua forma de julgar os acontecimentos das pessoas, está te levando também para uma direção. Então, muitas vezes a pessoa, gente, eu não como nada e sou gordo. Você não está se entendendo, você não está enxergando a sua realidade. Ou às vezes a pessoa, nossa, eu sou uma pessoa tão legal, mas não tenho nenhum amigo para tomar uma cerveja, mas eu sou uma pessoa gente boa demais. Você não é, você tem que dar conta de... É tipo uma pergunta que faz: se você se conhecesse agora, você seria seu amigo? Isso. Que né, tá um pouco relacionado no seu livro, né? Isso, tá no meu livro. Você conhecendo você na rua, encontrou ali num bar, você seria uma pessoa legal? Você faria amizade? Você gostaria de conversar todo dia com você mesmo? E aí a pessoa para pra conversar e para pra pensar, porque ela se conhece. E será que a pessoa... Eu costumo dizer sobre isso, que se você pedir alguém para conceituar o que significa amizade, o que é ser amigo, aí você vai ouvir alguns conceitos, né? Tem gente que fala assim: amigo é aquele que te ajuda quando você está precisando, amigo é aquele que sabe te ouvir, amigo é aquele que te empresta um dinheiro, amigo tal. Aí eu costumo dizer o seguinte, que se você quiser alguém para te ouvir, você paga ali um psicólogo, deita no divã, ele vai te ouvir demais. Pronto. Se você quiser uma reprimenda ali de uma pessoa, seu pai, sua mãe vai te repreender com carinho ali, e nem por isso são seus melhores amigos. E precisou de um dinheiro, você vai numa outra pessoa e te empresta, também não é amigo. No meu conceito, a amizade tem como princípio afinidade. Afinidade. Então, por isso que existe a turma da pelada, a turma da pescaria, né, a turma do baralho. Por quê? Porque gostam daquilo. A prosa ali, o papo é agradável no sentido que agrada aquelas pessoas, tratam os mesmos temas, né? Então tem que ter afinidade, igual o paredão, né? Por que você vai pôr a pessoa no paredão? Não é por nada, é por afinidade. Eu Mas gosto dela. Esse negócio de afinidade é interessante. Quero citar, inclusive, o Alexandre, que é um amigo em comum nosso. O Alexandre é meu amigo há muito tempo. E o Alexandre, a gente fica sem conversar até um tempo. Aí liga pro Alexandre, é a mesma coisa. A nossa afinidade faz com que a nossa relação seja a mesma. Posso ficar 2, 3 semanas sem conversar com o Alexandre. Quando eu ligo, é a mesma risada, a mesma brincadeira, eu conheço ele. E aí a gente entende, de fato, o conceito de amizade, né, Veloso? Eu tenho muito claro para mim que amizade é afinidade. Você não consegue ser amigo, estar próximo de alguém que não tenha os mesmos temas em comum com você, né? Que você, o gosto, até comida. Né? Você vai convidar uma pessoa, vamos comer uma dobradinha com feijão branco. O cara já não come. Vamos comer isso, não come. Aí fica difícil manter amizade, tomar cerveja, não bebo. É difícil manter amizade. Não, tem gente que você conta piada e não ri. Aí não adianta. Não adianta. Ó, abraço para Alexandre Renato Ramos, um grande abraço, grande amigo. Ô Veloso, hoje em dia a gente sofre impacto. Não só na família, na sociedade, no emprego e principalmente as redes sociais, né? Acabam ditando quem a gente deve ser. É tratado um pouco sobre isso no seu livro também? Porque é uma coisa contemporânea, né? Sim. Eu falava agora há pouco, inclusive, que para algumas pessoas o advento e a chegada da rede social foi um alívio. Por quê? Porque as pessoas, elas adoram ter um avatar
né? Elas querem, elas reproduzem um ser humano que não é ela para atuar por ela na sociedade, né? Eu costumo até dizer, e inclusive eu falo no livro, inclusive, que se você chamar uma pessoa aqui e fala assim, fale sobre você. Quem é você? Igual você falou, né? Isso. Quem é você quando está sozinho? Quem você é? Conta a sua história. Muito, mas muito provavelmente essa pessoa, ela vai descrever uma pessoa que ela gostaria de ser, não o que ela é. Porque ela cria esse avatar, esse outro ser aí, e que inclusive atua na rede social. Não é incomum você olhar o Instagram de uma pessoa, né? Me lembrou até algumas pessoas aqui agora, que você olha, gente, essa pessoa não tem problema nenhum na vida. Nossa senhora, maravilha danada. Ver a vida real da pessoa não tem nada a ver. Nem parece estar no cheque especial. Não, e os filtros? Sem contar a aparência, não tô nem falando de aparência. Ela leva uma vida que não é dela, né? Que ela espera ter, né? Fugindo de si mesmo. Mas a gente tá numa sociedade, Veloso, que hoje em dia o que vende é mais parecer do que ser. Isso alimenta. Tem um ponto que eu abordo sobre isso, que eu acho legal. Eu falo até da bruxa lá da Branca de Neve, que ela não deu conta de ter uma prosa com o espelho. Com 10 minutos de conversa, o espelho falou, você não é tão linda assim igual você tá pensando, não. Ela já fez um barraco, caiu do salto, contratou um matador de aluguel para matar a enteada, e aí mudou, virou bruxa, negócio... não deu conta da conversa com o espelho. Falando nisso, você cita no seu livro também e exemplifica a personalidade das pessoas a partir ali dos 7 anões, né? Eu vi isso, achei meio interessante, dei uma folheada aqui, e de fato, né? Cada anãozinho daquele tem uma personalidade e somos nós, somos assim, né? Exatamente, a gente tem um estereótipo que as pessoas percebem isso na gente, né? Às vezes nem a gente percebe, mas, por exemplo, falando lá dos 7 anões, né? O Walt Disney foi sensacional, que ele conseguiu retratar toda a sociedade em estereótipos de 7. Até um número curioso, o 7, né? Que é considerado o número do infinito. Então, o que acontece? O mestre, que seria o anão ali, né? Ele seria aquela pessoa centrada, responsável, que se obriga, né? Ele cobra dele mesmo, cuidar dos outros, organizar as coisas. Aí temos lá o Dunga, por exemplo, já é o filho caçula, eu diria até irresponsável, avacalhado. Né? Avacalhado, porque ele não tem que cuidar de ninguém, os outros têm que cuidar dele. Então é aquela pessoa que não tem compromisso com as pessoas e nem com ela mesma. Aí temos lá o Atixim, né? Que é o que só fica doente. Que seria a pessoa que quer chamar a atenção pela hipocondria, né? Como é que você tá? Não, rapaz, tô mal, tô doente e tal, tô ruim. Por quê? Porque aí tem a atenção do marido, ou tem a atenção da esposa, porque aí ele usa sempre o estar mal para chamar a atenção e para que as pessoas tenham pena dele, cuide dele de alguma forma. Então, é aquela pessoa dependente, né? Isso. Aí nós temos os demais ali com suas características, seus estereótipos, que quando a gente reúne esse conjunto ali, acaba mostrando a sociedade como um todo. De fato, eu não tinha pensado nisso. E você seria qual desses anões? É um negócio interessante que a maioria das pessoas, se você perguntar, ela tem uma tendência a falar, eu sou o mestre. Natural, né? Ninguém fala que é o zangado. Não. O zangado é que bom dia por quê? Porque tem muito zangado na rua aí. Nossa, você tá doido. Mas tem, viu? Ô Veloso, legal, nós estamos num bate-papo interessante. Eu preparei um quadro aqui no seu podcast. Todo podcast aqui eu tenho um quadro, né? O seu não é diferente. A equipe da LF Studio aqui, inclusive, me ajudou a preparar esse quadro aqui. E eu queria ver se a gente coloca esse quadro no ar aqui. Pode ser? Você me ajuda a responder? Vamos. Vou te fazer algumas perguntas aqui e aí você vai me dizendo aí sobre esses detalhes, tá bom? Okay. Então, ô Léo, solta pra gente aí o nosso quadro Essência ou Camada. Coloca aí, meu filho. No
põe culpa nos meninos, que isso foi feito na IA, tá? Se essa foto do seu cabelo penteado não ficou bom ali, não repara, não, tá bom? Tá bom. Olha só, vou fazer algumas perguntas aqui, aí você me responde se é essência ou camada de fato, que essa camada que a gente se vem informando e é o que você trata nesse livro aqui. Inclusive, meu povo, para você que me assiste, eu tô aqui entrevistando o autor desse livro, Descubra Quem é Você, nosso querido Veloso, que lançou esse livro muito importante e pode te ajudar a descobrir de fato quem é você. E muitas vezes na vida a gente vive a vida sem saber quem somos. Isso é muito importante e esse livro vai poder te ajudar. Não é um livro de autoajuda, mas vai te esclarecer muito, né? Com certeza. Sem dúvida. Me conta uma coisa, Veloso. Eu preciso ganhar muito dinheiro para ser alguém na vida. Isso é essência ou é camada que essa pessoa... Com certeza é mais um conceito da sociedade, né? E que leva as pessoas a um processo de ansiedade e muitos à depressão. Muitos à depressão. Porque elas entendem que precisam cumprir, né, um objetivo pré-estabelecido por outras pessoas. Olha, você tem que ser isso, você tem que ser rico, né? Isso, né? As pessoas, elas colocam esse valor financeiro aí como se fosse a principal coisa e esquece de tudo. E como se isso resolvesse todos os problemas, como se a gente pudesse falar aqui e bater o carimbo que o Elon Musk é o cara mais feliz do mundo, por ser o homem mais rico. E nós sabemos que não é. É um cara super problemático, não quero nem citar aqui as coisas que a gente sabe, mas ele tem problema lá na família, tem uma série de problemas, não pode ir em alguns países. Então, assim, não quer dizer que vocês... só o dinheiro, né? Então, para mim é uma camada. Camada, de fato, também acho. Minha família espera que eu siga uma determinada profissão. Seria também? Padrão. Isso aí a sociedade cobra, né? Exige das pessoas e muitas vezes obriga a pessoa a seguir um caminho que ela não está coerente com a sua verdadeira personalidade e ela passa a viver uma vida de coisas que não faz sentido para ela, não emociona, mas ela fica cumprindo aquilo ali e que pode gerar um processo, inclusive, de ansiedade e depressão. Olha só, hein? Perigoso isso. Eu quero ser reconhecido por todo mundo, ser essência ou camada? Isso é uma necessidade que, inclusive, foi potencializada, né? Foi elevada à milésima potência agora com a internet, com as redes sociais. As pessoas hoje, elas são muito mais cobradas. Eu, por exemplo, fui na casa de uma pessoa e a pessoa fez ali um ritual, né, dos novos ricos, né, para se mostrar, né, que é uma pessoa bem-sucedida e tal. Então, assim, e depois a gente descobre que são pessoas normais. Então, para mim é camada pura. Eu preciso mostrar nas redes sociais que minha vida é perfeita. Você falou agora há pouco sobre isso. Exatamente. Tem gente que tem essa necessidade. Seria uma essência ou camada? Isso aí é o que eu falo que ia ser uma carência, né? A pessoa fica carente e no fundo, eu ouvi até de uma pessoa que leu o meu livro recentemente, falando que ele realmente só seguia os outros, copiava a roupa da pessoa da empresa que ele achava que era mais bem sucedida, ele começava até o perfume, queria ter o mesmo perfume, se vestir igual, e assim, tudo bem, não é sobre isso, não quer dizer que isso é errado ou certo. O que quer dizer é até que ponto que isso te realiza e que te deixa feliz, né? Porque muitas vezes você está ali só cumprindo e pode ser coisa. Claro. Eu estava vendo, por exemplo, aquela música da Lady Gaga, aquela Shallow Now. Então, ela tem uma parte da música, né, que ela fala o seguinte, que você gasta muita energia, né, para cumprir essa tarefa, né, de falar para a sociedade que você está bem, que você é bom, que você é o melhor. Isso tem um desgaste muito grande, né? E aí ela fala, né, que do momento ali do mergulho, né? Vamos mergulhar, porque lá nós ficamos longe dos faróis, longe
onde as pessoas não conseguem nos machucar, né? E antes disso, ela pergunta, né? Or I need more, você precisa mais, você está realmente precisando disso? Então, é uma pergunta que faz na música para a pessoa se questionar o seguinte, né? Peraí, realmente você tem que ter essa correria aí que você tem do dia a dia, é assim mesmo, você tem necessidade, que inclusive é imposto até às crianças, né? As crianças hoje é uma loucura. A pessoa que tem condição, o filho faz jiu-jitsu, vai para aula de mandarim, faz inglês na parte da tarde, fazer o quê? Tudo bem, é tudo legal, tudo, mas peraí, você precisa disso? E essa energia que você está gastando, muitas vezes, para tudo que as pessoas se propõem, né? Volta naquela questão que eu falo, né? O contentamento é a felicidade, mas não pode servir de barreira para suas metas verdadeiras, né? Que vão chegar na felicidade plena ali, que é o que realmente te emociona de verdade. Porque eu por exemplo, fiz uma pescaria, assim, no Pantanal, naquele iate maravilhoso, com piscina, churrasqueira e tal, e muito legal, muito divertido, mas fiz uma pescaria num rio pequeno, de barranco, com a turma bacana, que foi muito mais divertido. Então, assim, será que... Mas tudo é bom. Mas será que a energia que você gasta em determinadas coisas, você precisa gastar essa energia? Você vai se machucar. Você está disposto a pagar o preço? E na hora que você pagar, que você se machucar, você vai ficar feliz? É isso que você quer? Então é muito importante entender o que realmente te emociona, né? Porque tem pessoas falando, eu quero comer caviar, não importa. Mas às vezes o pé de galinha no fogão a lenha ali também é bom. Bom demais. Às vezes satisfaz muito mais. Sem dúvida. Né? Ô Veloso, olha só, no capítulo 7 do seu livro, quando eu folhei, fala sobre processo de transformação. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Exatamente. Porque a gente fala sobre personalidade e muitas vezes a gente pode até justificar e se acomodar. Por que eu sou assim? Minha mãe era assim, meu pai era assim, meu avô também, aí eu sou assim. Agora, existe a transformação e ela é um processo, né? Só que o ser humano, ele quer cortar caminho, na maioria das vezes, né? É como eu falo, a pessoa fala, eu quero ser rico. Tá, mas você não quer pagar o preço. Você quer ter os músculos do Sylvester Stallone, mas você não quer ir na academia e ficar lá malhando todo dia, né? Não quer sofrer. Não quer sofrer. Né? Eu quero ser magro. Você tem que abrir mão do açúcar. Não adianta. Como é que você vai ficar sendo magro comendo chocolate todo dia? Então, as pessoas não estão acostumadas a analisar processo. Você olha para um carro ali, passou um carro maravilhoso, a pessoa pensa, gente, imagina eu naquele carro, óculos escuros, todo mundo olhando pra mim, vou arrumar namorada. Ele, hora nenhuma, ele olha para aquele carro e pensa assim, aquele carro ali já foi uma pedra, aquilo ali foi um minério que passou por um processo. Será onde essa pedra era? De onde será que essa pedra, que eles tiraram essa pedra? Onde será que eles fundiram essa pedra? Como é que foi esse processo para chegar fabricando peça por peça para chegar naquele negócio ali para estar daquele jeito? Então o ser humano ele não é normal ele olhar para trás e entender o processo. Só que isso não é bom, por quê? Porque nós estamos em processo o tempo todo de transformação. Inclusive eu falo um negócio legal aí que é a questão física mesmo, que você olha para esse copo aqui, por exemplo, você tá vendo ele parado, mas ele tá mexendo. Você fala, tá brincando comigo. É maluco isso, né? É maluco, porque tudo que a gente tá olhando aqui, que é matéria, no final, na hora que você submete a um microscópio poderoso, vai chegar em quê? Vai chegar no átomo. É o átomo. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver que o átomo tá em movimento, né? A força magnética dele ali faz ele movimentar o tempo todo. Então isso aqui tá em movimento, tá. Igual a Terra tá mexendo agora, a gente não tá percebendo. Mas tá viajando aí numa velocidade incrível. Então, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com o processo de transformação que envolve uma série de coisas, inclusive rupturas.
É igual que a gente tá falando agora. Você quer deixar de ser gordo? Você vai ter que largar, você vai ter que romper com uma série de procedimentos, né? Você quer uma carreira? Você tem que abrir mão de certas coisas para poder... A gente dizia agora há pouco sobre o surfista americano lá que foi campeão mundial e que está surfando com 54 anos lá, ganhando dos meninos de 28 anos. Mas vai uma pessoa lá que não tem a musculatura dele, vai fazer feio, vai morrer afogado lá. Então, ninguém quer passar pelo processo. É difícil. O processo, ele existe, né? Embora as pessoas queiram cortar caminho, né? Pois é, Veloso, tem muito assunto pra falar, eu tô doido pra ler seu livro, a gente fica aqui, acho que nós vamos ter que marcar parte 2 pra tratar sobre isso, inclusive você que tá assistindo, tá gostando desse episódio? Eu tenho certeza, daqui a pouco o Veloso vai falar onde você encontra um exemplar desse também, porque muitas pessoas que estão assistindo devem ter ficado curioso pra saber um pouco mais sobre esse livro. Ô Veloso, eu queria que você pensasse uma frase, pra gente agora tá na reta final do podcast, algo que você possa definir, que o livro te ajudou a construir, que a pessoa pode encontrar nesse conteúdo, que a sociedade precisa entender de forma geral. Não vou nem citar uma pessoa específica, que ela descubra quem ela é, o autoconhecimento, etc. Não. Mas para a sociedade em geral, eu queria que você deixasse uma mensagem com base no que você escreveu nesse livro. Mas antes, deixa eu dar um recado enquanto você pensa aí, sim. Já eu volto. Meu povo, tá curtindo esse podcast? Eu tô gostando demais e tô doida pra ler esse livro aqui. E se você também estiver gostando, dê o seu like aqui, ó. Dê um joinha, que isso já é uma resposta incrível. E também seu comentário. De repente você tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta pro Veloso? Manda aqui nos comentários, que é muito importante a sua participação, tá bom? Agora, deixa eu agradecer mais uma vez aqui os patrocinadores desse podcast. Deixa eu falar da Procer Saúde mais uma vez pra você. No início desse podcast eu te falei a importância de cuidar da saúde, né? Mas também eu falei que não adianta só querer cuidar da saúde se não for preço justo. Mas eu tenho um posto de saúde perto da minha casa, é só enfrentar a fila 6 da manhã, ficar esperando, marcar consulta para a semana que vem, exame. Meu filho, sua família precisa passar por isso? Se eu te falar que lá na Procer Saúde você tem mais de 22 especialidades médicas, consultas e exames com preço justo, exames laboratoriais, inclusive parceria com Hermes Pardini, ou seja, tem qualidade e com preço muito justo. Eu quero que você conheça a Procer Saúde, que fica na Rua Santa Cruz, número 51, ao lado ali da Praça do Saxista, da regional ali de Venda Nova, tem estacionamento do lado, ônibus na porta, pertinho da Padre Pedro Pinto. Por que eu tô te falando isso? Que é um costume nosso, a tratar a saúde de qualquer jeito. Valorize sua família e cuide da saúde dela. Então, Procer Saúde é o nome, eu indico pra você aqui, conheça lá e eu aproveito para mandar um grande abraço pra turma da Procer Saúde, que tá toda lá em peso, trabalhando para atendê-los com muito carinho, viu? Ô Thaís e a turma toda, viu? Um grande abraço pra você. Deixa eu agradecer mais uma vez minha querida Patrícia Bertz, que é do Odonto Araújo. Meu filho, saúde bucal, você tem endereço certo para cuidar. Cuidar da sua saúde bucal, preventivo, colocar aparelhos, cuidar dos seus dentes, que é a sua marca, tá? Não adianta você achar, não, depois eu cuido. Deixa eu te falar uma coisa, entrevista de emprego você pode perder, porque às vezes você não tem um arcade ali arrumadinha. Hoje em dia todo mundo tem que arrumar o dente. Não adianta você ficar com o dente desse jeito esperando alguém te falar. Você vai esperar alguém te falar que você precisa fazer um implante dentário? Você precisa cuidar de você, principalmente você mamãe, você papai. Cuida dos filhos e esquece de si mesmo. Lá no Odonto Araújo você pode fazer implantes com preço muito acessível. E é sério, é preço acessível. Eu não posso falar preço aqui nesse podcast. Por isso eu te convido a conhecer o Odonto Araújo, marcar uma avaliação e vai dizer o seguinte, olha, eu vi lá no podcast do Pablo Thiago e ele disse que eu vou ter um desconto aqui. Sério. Procura a Patrícia Bertz e vá lá, tá? Além da saúde bucal, você pode cuidar da sua estética também, tá bom? Deixa eu agradecer mais uma vez a Brasil Sustentabilidade, que é uma empresa que cuida do meio ambiente, fazendo bons negócios. A Brasil Sustentabilidade, com a sede aqui em Betim, ela tem sede em vários outros locais do país, mas a sede aqui de Betim, coordenada pelo meu amigo Anderson Alves, faz um trabalho maravilhoso. Então você é empresário, tem uma empresa com aquela sucata, aqueles lixos eletrônicos, aqueles materiais que você possa estar vendendo ali, chame agora a Brasil Sustentabilidade. Ah não, Pablo, eu tenho um ferro velho, e aqui às vezes eu tenho que vender sucata para um, para outro, de repente a Brasil Sustentabilidade compra no preço bom na sua mão. Chama o povo aqui, a Gabi Listimai vai te recepcionar e com certeza vocês farão bons negócios, tá bom? Fica aí minha grande indicação da Brasil Sustentabilidade. Conheça essa grande instituição, tá bom?
Meu amigo Veloso, reta final. Antes de tudo, quero te agradecer mais uma vez pela participação e por ter vindo aqui. Eu sei que a sua vida é correria, tem muitas demandas, mas antes de você dar essa frase final pro povo, onde alguém pode encontrar esse livro aqui para descobrir quem ela é de verdade, essa pessoa, meu filho? Me conta. Então, esse livro já está disponível no Mercado Livre, na Livraria Leitura, né, nas Livrarias Leitura, e também através do aplicativo da Amazon, no Kindle. Que legal, que chique. Né? Então as pessoas no mundo inteiro, né, já acessam pelo Kindle. Que massa, que legal. Então é fácil para você comprar, olha só. O Veloso acabou de falar que na Amazon, Mercado Livre, Livrarias, Leitura, você encontra esse exemplar incrível que vale muito a pena, viu, meu povo? Eu já dei uma folheada aqui e indico de coração. Veloso, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Valeu demais. Fala para esse povo que eles precisam ouvir, meu filho. Então, tem uma frase de uma pessoa extraordinária, né? Que é o chamado mestre dos mestres, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu entendo que a essência é essa, né? É preciso você entender o que é o seu tesouro, né? O que tem realmente valor para você, o que faz sentido para a sua vida, porque aí você vai aplicar o seu coração, sua emoção, né, toda a sua energia, toda a sua força. E é muito importante você descobrir isso. Por quê? Porque aí você diz para o seu cérebro: olha, o que faz sentido para mim, cérebro, é isso. Você programa o seu cérebro e põe o seu cérebro para remar na mesma direção que você. Porque por incrível que pareça, tem gente que quer uma coisa e o cérebro entende que ele quer outra. Não está muito claro para ele. Aí ele acaba, um tá remando para frente, o outro tá remando para trás. Quando você consegue falar para você mesmo quem é você, o que você quer, onde você quer chegar, acontece o que eu chamo de um alinhamento dos planetas. Isso cria uma força simbiótica, uma força interna gigantesca. Você faz o que 10 pessoas fazem. Por isso que você vê pessoas fazer coisas e fala: gente, como que essa pessoa consegue fazer isso? Ele deu conta de alinhar o cérebro dele com ele mesmo. E aí ele consegue coisas extraordinárias. Sensacional. Deixa eu tentar alinhar meu cérebro depois, vou te contar o resultado, tá bom? Meu irmão, muito obrigado, viu? Deus abençoe mais uma vez. Prazerão. E sucesso aí com o seu livro, que venham outros livros também para ajudar as pessoas, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, meu povo, gente. Esse foi o nosso bate-papo com nosso querido Veloso, escritor do livro Descubra Quem é Você. E você, sabe de fato quem é? Se não sabe, aproveite para ler esse livro muito legal, que eu também já tô doido para destrinchá-lo aqui e ler. Obrigado a você que acompanhou até aqui, mas muito obrigado para você, inclusive, que já é inscrito. Você que ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que se inscreva e participe. É sempre bom a sua participação por aqui. Lembrando que esse episódio é uma exclusividade do estúdio LF, tá bom? Videocast e podcast. Aqui eu agradeço mais uma vez meu querido Léo, Chiquinho, o Léo, o cara das garrafas descartáveis. Um grande abraço para você, Léo. Eu vou ficando por aqui. E lembrando sempre, meu povo, nunca se esqueça disso. Onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima.